pessoal! Aqui é a professora Maíra, professora de filosofia de vocês, e essas videoaulas que eu vou criar e vou disponibilizar na playlist da turma de vocês são para que vocês consigam acompanhar os PETs, que são aquelas apostilas que vocês já receberam e que trazem não só textos como links para vocês acessarem, mas também trazem os exercícios que vocês têm que fazer e têm que entregar, né, no retorno nas aulas ou, né, quando a gente estiver próximo de encerrar o ano. Bom, a gente não sabe muito como as coisas vão acontecer ainda, porque a gente está no meio da confusão da pandemia, mas o importante é que vocês realizem a leitura desse material, que vocês façam essas atividades para cumprirem a carga horária ao longo do percurso que a gente está em quarentena, em isolamento ainda. Então, vamos lá. Se vocês pegarem o material do PET da primeira semana de filosofia, vocês vão ver que nesse momento inicial foi trazido para vocês foram questionamentos, principalmente em cima das questões filosóficas colocadas por Sêneca, que foi um filósofo primeiro século depois de Cristo. Então, para a gente entender por que foi colocado isso na primeira semana da PET, eu queria falar com vocês a respeito do período em que esse filósofo viveu e o que estava acontecendo, tanto na questão histórica e política do mundo, mas também na questão filosófica, né, de como que a filosofia estava naquele momento ali da história. A gente tem que entender que o Sêneca era um cara muito importante, ele chegou a ser senador, então ele era muito respeitado quando vivo e ainda é respeitado como filósofo do período dele, como uma pessoa muito proeminente. E ele vem num período da filosofia que é considerado, é chamado de helenismo, então é um período que foi muito importante, assim, em termos de mudanças que ocorreram no pensamento, na maneira de se interpretar as coisas e criar os conceitos dentro da filosofia, porque é um período que teve uma mudança cultural muito, né, muito intensa no que seria o território, né, no antigo da Grécia. Então, você tem um império imenso, mais ou menos 300 e poucos anos antes de Cristo, né? Então mais de 2.300 anos atrás. Um império que vai do norte da África até uma parte da Europa, uma parte da Índia. Esse império ele era dominado por Alexandre o Grande, então, que dominou uma área gigantesca no período de vida dele. Mas após a queda dele, a morte dele, após o início da queda desse império dele, tomado, né, as áreas foram se tornando parte do Império Romano, ele deu um período de decadência. Então, aquele império que era basicamente a Grécia antiga, ele começa a receber, né, o Império Romano, as invasões, não só em termos militares, mas culturais. E aí você vê um povo que está perdendo a sua cultura, que está em desespero completo para uma mudança inesperada. O período helenístico, ele traz um pouco dessa filosofia que é chamada filosofia natural. Essa terminologia talvez até apareça em provas aí no futuro de vocês, que é esse período de você observar o homem, né, em si, o ser, o indivíduo, né, e invade um pouco aquele conceito de metafísica que eu já falei com vocês em sala, né, aquela coisa do ser ou não ser, eu vou ser bombeiro, o ser, existir, né? Então, como o homem existe, o que ele é só matéria, ele é o quê? Então, o Sêneca, ele no período dele, né, ele dizia que o homem era constituído por matéria, corpo, mas ele também tinha uma alma. E ele fazia uma distinção importante aí de que se você pudesse trabalhar nas suas virtudes, você alcançaria a felicidade independente de ter bens materiais. Então, apesar de discordar e tudo, ele acreditava também que existia, né, grandes partes dos filósofos acreditavam nesse momento, que existia uma questão intrínseca de destino, né, coisas que você estava fadado a viver e aí você poderia lidar com essas coisas de uma maneira virtuosa ou você podia se rebelar contra essas coisas e ser infeliz a vida inteira. Então, o conceito de felicidade ele está muito relacionado com os conceitos de pensamento do ser, do indivíduo, de quem você é. Então, o Sêneca trouxe, o Sêneca e todos os outros filósofos desse período, helenismo, que aí você tem várias escolas ali partindo daqui, então você tem estoicismo, epicurismo, mas os estoicos, principalmente, eles se tornaram uma espécie de guia moral, né? Eles ofereciam uma noção de consciência sobre a felicidade individual, eles traziam essas noções para
população do momento que vivenciava muitas mudanças culturais intensas, muitos medos, muitas perdas, e que é um momento, né, relativamente parecido com o que a gente está vivendo agora, embora a gente esteja vivendo numa velocidade enorme, né, galopante. Então, em fevereiro estávamos pulando carnaval, agora estamos nessa situação, mas aquele momento ali histórico foi importante porque esses filósofos trouxeram esse pensamento sobre si mesmos. E isso, fortalecimento do Império Romano, e depois de um tempo você vai vivenciar o fortalecimento do cristianismo, o surgimento e fortalecimento do cristianismo, e aí essa questão de colocar os valores morais primeiro, de você considerar a felicidade individual, pensar que você tem que ter paz de espírito, você faz um juízo moral de si mesmo. Você faz um monte de coisa errada, mas ninguém fica sabendo, ok, mas você vive com medo, né? Você vive apreensivo, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, você não sabe se uma pessoa pode querer se vingar. Então, é sobre esse princípio que se dizia que você precisaria ter virtudes, você precisaria de ter valores morais, agir com ética para que você alcançasse a felicidade. Então, esse pensar sobre si mesmo, ele traz também essa noção do repensar sobre si mesmo. Foi um período que a história permitiu, né, que a filosofia seguisse esse caminho, e aí é um período que talvez agora a gente também tenha uma necessidade de repensar, e a gente tem que repensar tudo, né, num contexto não só a felicidade interna, eu estou infeliz porque eu estou infeliz, não só isso, né, não seria essa a ideia dos filósofos daquele período, a ideia era quem eu sou, né, eu posso ser feliz com quem eu sou, acho que seguiria mais por esse caminho. E aí, nesse momento, a gente tem que pensar quem a gente é como indivíduo, quem a gente é dentro da comunidade, quem a gente é, né, dentro da sociedade, e como a gente está lidando com todas essas coisas que estão acontecendo. Então, eu sei que o meu próximo está necessitado, a pessoa do lado da minha casa, de frente para minha casa, não está conseguindo trabalhar, está com, né, problemas para cuidar da família, cuidar dos filhos. O que eu estou fazendo a respeito disso? Como estou ajudando, como estou me comportando em relação a isso. Eu estou dentro de casa preso, estou com sintomas gripais e tal, não quero mais ficar preso. Então, alguém faz uma reunião da minha família, um churrasco, alguma coisa, eu estou com sintomas que podem ser coronavírus, mas mesmo assim eu participo daquele churrasco, participo daquele evento, sabendo que eu posso estar transmitindo. Lá tem uma pessoa idosa, uma pessoa com fator de risco que desenvolve doença e morre depois. Qual a consciência, como a minha consciência vai ficar sabendo de tudo isso? Então, é um momento que a gente realmente tem para repensar os nossos valores morais e verificar os pequenos atos do dia a dia, as pequenas formas que a gente tem de agir, em como que elas impactam a nossa volta, mas também como que elas retornam para a gente. Então, nesse momento, essa primeira aula, nessa primeira semana de aula, é para falar desse conceito de felicidade e trazer essa noção, né, de que existiram filósofos e todo um período na história da filosofia voltado para esse entendimento da moral e da ética. E aí eu sugiro para vocês para que leiam um pouco, façam uma busca pelas reportagens, né, sites que a gente tem de reportagens aí comuns aí na internet, dê uma lida nas últimas reportagens, vejam como estão agindo os políticos, vejam como estão agindo os políticos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, qual é a postura de cada um deles frente à crise, como que estão sendo vistas essas posturas, como que a sua família está agindo frente a essa crise, como que as pessoas estão se comportando. É bom a gente fazer uma releitura disso, a gente tem tempo para isso, então, assim, tem o celular na mão, dá para a gente fazer isso tudo com ele na mão, não é mesmo? Então, é uma aula um pouco diferente, né? Um tema um pouco diferente, mas eu acho que é um tema interessante e importante para a gente aqui. Foi bacana ter me colocado isso no PET. Essas aulas, eu vou continuar fazendo uma videoaula por semana, e aí, dependendo, eu vou passar material, né? Eu pedi que vocês leiam o material que está no PET, passar algum material complementar para ajudá-los a responder as questões, mas a princípio eu acredito que essa videoaula aqui já vai ser suficiente. Se não for, manda mensagem no grupo, não fiquem com vergonha não, é para isso mesmo que o grupo serve, para a gente fazer esse contato. Então, é isso, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima semana.